Bom, pessoal, a gente vai mostrar algumas coisas para revisão. Vamos rever alguns conceitos, certo? Então, a gente vai rever ondas ondulatórias. A gente vai rever a natureza das ondas, tipos de classificações das ondas, elementos de uma onda, velocidade e comprimento de onda e fenômenos ondulatórios. Então, primeiro, a definição do que é onda e do que é um pulso de onda. Onda é toda perturbação que se propaga em um meio sem transporte de matéria e transportando energia. E um pulso de onda é uma perturbação que se propaga em um meio sem transportar matéria e transportando energia. Então, essa é a primeira coisa importante. A onda transporta energia, mas não transporta matéria. O primeiro tipo de classificação das ondas que a gente pode fazer é quanto à natureza. E a gente vai separar elas em dois grupos. Primeiro, o grupo das mecânicas, que são ondas que precisam de um meio material para se propagar, só se propaga se houver matéria. O mais comum é o som, uma onda numa corda, uma onda na água. E as ondas eletromagnéticas que se propagam em meio material, mas também se propagam no vácuo. Toda a radiação eletromagnética, a radiação do Sol, toda essa radiação que a gente recebe, raio-x, isso tudo é onda eletromagnética. Depois a gente pode falar sobre os tipos de onda. Então a gente pode classificar os tipos de onda por direção de propagação ou por dimensão de propagação. Por direção de propagação, que são ondas, a gente vai classificar em ondas longitudinais, que se propagam na mesma direção de vibração, ou transversal, que se propaga a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. E por dimensões, unidimensional, que propaga em uma direção, bidimensional se propaga em duas dimensões e tridimensional se propaga em três dimensões. Então, quanto à direção de propagação, ondas longitudinais. A onda vibra na mesma direção de propagação. Um exemplo mais comum é uma onda sonora. A onda sonora, que nesse caso ela está se propagando dessa maneira, da direita para a esquerda, em direção ao ouvido, e ela também está vibrando assim. Então ela vibra na mesma direção da propagação. Depois a onda transversal, que é uma onda em que a direção de propagação é transversal à direção de vibração. Então ela vibra, nesse caso aqui, para cima e para baixo, mas se propaga da esquerda para a direita. Então ela está vibrando numa direção, mas está se propagando numa direção transversal. Pois quantas dimensões? Uma unidimensional, a onda oscila em uma única dimensão. Aqui o exemplo de uma onda numa corda, ela vai se propagar somente nessa dimensão. Certo? Depois, bidimensional. A onda oscila em duas dimensões. Aqui um exemplo mais simples é uma onda gerada na água por uma gota que caia na água ali. Ela vai se propagar em duas dimensões, porque ela se propaga tanto para cá quanto para lá ao mesmo tempo. Então são duas dimensões. E tridimensional, a onda que oscila em três dimensões. O exemplo mais comum é o som. O som é uma onda tridimensional. Continuando, pessoal, vamos falar sobre
os elementos de uma onda. Certo? Quais os elementos de onda que a gente tem ali? Então, os elementos são a crista, que aponta o ponto mais alto da onda. Então, o ponto mais alto de uma onda é o que a gente chama de crista. Vale o ponto mais baixo da onda. Comprimento de onda, a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos, que é o tamanho de uma onda completa. Depois a gente pode falar em frequência, que representa o número de voltas completadas a cada segundo. Então, tu vai pegar uma determinada onda, vai ver quantas voltas ela dá, e divide pelo tempo para saber quantas voltas ela dá a cada segundo. Depois, o período, que é o tempo necessário para completar uma volta, então quanto tempo ele leva para completar uma única volta, e velocidade de propagação, velocidade com que a onda se propaga. Então, a gente pode expressar tanto em função da frequência quanto em função do período. Velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência, ou velocidade igual ao comprimento de onda dividido pelo período. Certo? Qualquer uma das duas fórmulas é válida. Para terminar essa revisão de hoje, fenômenos ondulatórios. Primeiro é a reflexão. A onda está se propagando, ela vai atingir um meio de separação e retorno para onde ela se originou. Refração, onde ela atinge um meio de separação e ela passa para outro meio. Polarização, que é pegar uma onda que vibra em mais de uma direção e fazer ela com que ela vibre em uma única direção. Interferência, duas ondas se encontram. Quando elas se encontram, elas podem sofrer interferência construtiva ou destrutiva, ou seja, uma vai interferir na outra. Isso vai fazer com que a amplitude delas se altere. E por último, a difração, que é um fenômeno que faz com que uma onda contorne um obstáculo, quando elas são na mesma ordem de grandeza. Então, por exemplo, a gente ouve o som através da esquina ou do outro lado do muro por causa do fenômeno de difração. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. E façam os exercícios.